Porque Deus é um Deus de oportunidades. Ele ama recomeços e é sobre isso que nós vamos falar. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua palavra em Lamentações, só que você não gosta de lamentar, não, né? Nós não lamentamos, mas existe na Bíblia um livro de lamentações, porque Jeremias escreveu Lamentações e ele era um profeta chamado profeta chorão. Mas não é porque ele chorava que Deus não o usou, que às vezes a gente pensa que podemos não ser usados por Deus, mas Deus tem propósitos sempre muito maiores. Eu não vou ler o capítulo todo, mas você depois pode meditar desde o primeiro versículo do capítulo 3 aí, de Lamentações, mas eu vou focar nos versículos 22 e 23. Preste atenção o que diz esses versículos. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Deus ama recomeços. Aliás, Deus é especialista em recomeços. Sabe, Deus tem uma forma muito especial de fazer as coisas. E em Isaías, eu gosto muito de ler Isaías. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. As atitudes que Ele tem não são as nossas. Ele pensa de maneira diferente da gente. Por isso que às vezes a gente não consegue assimilar tudo que a palavra de Deus diz. Mas uma coisa a gente sabe, que a palavra de Deus faz o que apraz a Ele. E tudo que Ele mandar para nós vai acontecer da maneira que Ele deseja. Mas saiba que a forma de Deus fazer tem, em geral, uma maneira muito peculiar. E, na verdade, ela está registrada na palavra de Deus. Claro, nem tudo, porque Deus é Deus. Ele faz como lhe apraz e da maneira que Ele quer. Mas Ele deixa muita dica para a gente. E se você quer ter um ano de 2022 surpreendente, eu quero hoje dar algumas dicas. Você vai consultar a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus diz. E aí você pode perguntar para mim, mas vai ser fácil, pastora? Eu vou dizer, talvez sim, talvez não. Por quê? Porque as coisas que Deus coloca para a gente, às vezes parecem muito simples. Só que a gente não acredita, sabia? A gente não acredita em certas coisas que a palavra de Deus já nos deu. Ou ainda, você não sabe que aquilo que está na Bíblia é para você. Por dois motivos. Primeiro, porque você nunca lê a Bíblia. Ou se lê muito pouco. Eu, às vezes, fico me sentindo até um pouco assim, estranha de falar, mas eu sou apaixonada pela leitura da palavra de Deus. Eu tenho desejo ardente, assim, de todo ano ler uma Bíblia nova. Eu já comentei o ano passado, eu li essa Bíblia aqui todinha, em função da minha neta, Antonella. Porque cada promessa de Deus aqui eu ressaltei e escrevi do lado que era para ela. E vou presentear. Quando ela tiver a idade de ler, ela vai ver tantas coisas aqui que Deus falou ao meu coração e eu profetizei na vida dela. Então, você, para saber que tem muita coisa que é para você, você precisa ler na palavra e tomar posse. Uma outra coisa que, às vezes, você não consegue tomar posse, porque você não consegue entender e
talvez nem crer que aquilo é para você. E aí, você não entende que Deus faz algumas coisas que mexem com o nosso viver e, às vezes, a gente não entende. Por quê? Porque os propósitos do Senhor são sempre muito maiores. Pensamentos, atitudes são muito elevadas. E o nosso entendimento não alcança o entendimento de Deus. Mas eu hoje vou te dizer, nós temos um Deus que ama dar a oportunidade de nós recomeçarmos. Se esse ano você, nesses primeiros dias aqui, você ainda não leu a palavra, se comprometa com Deus. Faça algo diferente, porque, como já foi dito aqui, se você nunca faz nada diferente, os resultados vão ser sempre iguais. Você tem que plantar. Você viu o que a nossa querida disse, que ela vai esperar ano de 2022 algo de extraordinário. Por quê? Porque ela plantou em 2021. Você plantou em 2021? Então, você vai colher em 2022, com certeza. Talvez você esteja imaginando algo e Deus tem muito melhor para você e vai fazer. Quando eu penso em alguns versículos bíblicos, por exemplo, Mateus 6,33, que ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Arde no seu coração saber que todas as coisas, e se você não souber que coisas são essas, basta você voltar um pouco, desde o versículo 25, ele está falando coisas naturais do viver. Comer, vestir, crescer, ser saudável. Tudo isso Deus sabe que você e eu precisamos. Então ele diz, busca meu reino e a minha justiça, as demais coisas são acrescentadas. E aí, às vezes, a gente não faz isso. Porque, infelizmente, às vezes a gente não acredita e quer dar uma ajudinha para Jesus. Nós vimos muitos personagens bíblicos fazerem algo pensando assim, vou ajudar a Deus. Lembra de Abraão? Abraão teve um recomeço bem difícil. Ele já estava com a vida completamente estabilizada. E aí, Deus falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Já pensou? Sair com a vida estabilizada, com tudo arrumadinho, e ir para um lugar que a gente nem conhece. Mas Deus faz com que muitos heróis da palavra de Deus tiveram que recomeçar. Aliás, Abraão, antes, até o nome dele era Abrão. Recomeçou até com um nome diferente. Outro personagem foi Jacó. Jacó teve que modificar a sua identidade, porque ele se chamou depois Israel. Mas quando a gente recomeça, como diz a palavra que nós lemos, renova a cada manhã as misericórdias do Senhor. Então, se você fez algo errado, que não agradou a Deus em 2021, sem que você peça, a cada manhã, Ele renova a misericórdia dEle para que você faça tudo novo. Por quê? Repetindo, Deus é especialista em recomeçar. Deus ama recomeços. Haja visto que Ele recomeçou o mundo que Ele havia feito com Noé. Já pensou? Deus falou assim, espera um pouquinho, vou dar um restart aqui. Começar tudo de novo. E começou com a família de Noé. Já pensou tantas coisas lindas que foram dizimadas? Por quê? Porque Deus disse, eu vou dar uma oportunidade para a humanidade. Vou começar de novo.
Teve uma vez na minha vida que eu tive que começar de novo. Nós estávamos em, talvez, 1986, 87. Nós estávamos com a nossa vida completamente estabilizada. Eu estava morando em Curitiba. Eu tinha parado de trabalhar, estava com os meus filhos, meu marido numa posição na empresa. Só que nós tínhamos feito algumas aplicações e nós estávamos vivendo praticamente de renda. E a pessoa que tinha todo aquele nosso dinheiro, e nós tínhamos investido em imóveis, faliu. E, naquele momento, eu recebi a notícia pelo Jornal Nacional. Sabe quando aparecia aquele tan, 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 tan? Nossa, eu falei, o que é, será? São Caetano do Sul, roube São Caetano do Sul, eu nasci em São Caetano do Sul. E nós tivemos que recomeçar. Eu falei para o meu marido, na época, não se preocupe, nós vamos começar de novo. Só que agora, eu tinha uma vantagem. Eu tinha maturidade, eu tinha a sabedoria de ter feito coisas que não devia. Nós só pensávamos em guardar dinheiro, às vezes nós nem usufruíamos daquilo que Deus já estava nos dando. E, naquele momento, eu ainda não conhecia Deus de com Ele andar. Eu só ouvia falar de Deus. E Deus me deu a oportunidade de, junto com meu marido e com os meus filhos, de nós começarmos. No ano foi forte, mas Ele nos sustentou. E Ele quer fazer isso com você, sabe? Eu acho que esse ano aqui, muita gente aprendeu muita coisa em 2001, talvez até de 2020, né? Talvez a gente esteja sempre aprendendo. Se você não está aprendendo sempre, perceba que Deus, Ele não quer fazer a gente passar por alguma coisa, simplesmente fala assim, vou fazer essa pessoa sofrer um pouquinho. Não, com certeza não. Deus quer nos dar a oportunidade de recomeçar para fazer com que Ele seja exaltado. Porque tudo o que aconteceu na minha vida, eu pude muitas vezes testemunhar e ver a mão de Deus e glorificá-lo com o que aconteceu na minha vida. Porque a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Todas as manhãs, Deus te dá a oportunidade que você nem pediu, mas Ele diz, eu vou deletar o que você fez, vou te dar uma folha em branco para você escrever tudo de novo. E é isso que Deus está fazendo nesse ano de 2022. Ele está disponibilizando a você, preciosa. Ou, quem sabe, você não é uma preciosa, mas é um precioso, está me ouvindo. Que use o que você aprendeu. Use o que você já fez, não deu certo, mas aprendeu com o errado, faça de novo. Porque a nossa vida é sempre cheia de recomeços. Às vezes a gente recomeça porque perdemos alguns amigos. Às vezes a gente recomeça porque tentou fazer um curso, não deu certo, vamos fazer um outro curso. E às vezes eu fico pensando assim, será que todo recomeço é para a gente recomeçar do zero? Não. Por exemplo, quando eu casei, a minha vida continuou, não era nada, mas eu estava tendo um recomeço, porque se eu continuasse a viver da maneira que eu vivia como era solteira, talvez meu marido não gostasse, né? Porque daí eu vivia gastando o dinheiro dos meus pais, agora eu tinha que, junto com meu marido, organizar a nossa vida. Quando eu engravidei, foi um recomeço. E quando eu engravidei para o meu segundo filho, adivinha o que meu marido disse? Vai começar tudo de novo. Fraldinha,
leitinho, choro, noites mal dormidas. Meu Deus do céu, é recomeço. Então saiba que todo dia Deus está fazendo coisas novas para você. Aprenda com as coisas que você já viveu e recomece. Você sabe que a ciência diz que nós somos a repetição daquilo que fazemos. Eu posso dizer que, se você quiser fazer uma comparação com um exercício físico, por exemplo, eu, há algum tempo, já faço exercício físico não todas as manhãs, mas pelo menos 3 vezes na semana. E aí, o que acontece? Meu físico vai modificando, né? Minhas estruturas. E aí, quanto mais eu faço, mais eu repito, mais forte eu fico. E aí, é assim que Deus quer. Às vezes você fica pensando assim, mas eu comecei uma empresa, eu comecei a fazer algo, não deu certo. Qual o problema? Recomece. Deus é especialista em dar novas oportunidades para você. Se Ele recomeçou até com o mundo inteiro, você acha que Ele não vai te ajudar a recomeçar algo que você fez e não deu certo? E lembre-se, todos os heróis da Bíblia tiveram grandes recomeços. E como nós estamos falando, na maioria das vezes, para mulheres, eu quero lembrar de uma mulher muito importante, Ruth. Veja que Ruth, ela optou por estar junto com Noemi. Nós, cristãos, eu acho que a gente gosta até de problemas e aflições, porque a gente sabe mergulhar, porque nós temos a certeza de que Deus vai nos auxiliar. E eu acho que Ruth fez isso. Até geograficamente ela quis um novo começo. Não, eu vou com você, Noemi. Vou para onde você for, porque tudo que é seu vai ser meu, o seu Deus vai ser meu, sua vida vai ser minha, eu vou tomar conta de você. Muitas vezes tem pessoas que não gostam de começar porque ficam com medo. Mas medo do quê? Quem já usou o GPS para ir para algum lugar? E aí você está seguindo aquele caminho. De repente você perde a entrada. O que aparece ali no GPS? Recalculando a rota. Deus é especialista em recalcular a rota da nossa vida. Quantas vezes a gente toma atitudes e não dão certo? Às vezes até pedimos para Deus e achamos que Ele deu a resposta correta, mas às vezes não. Então, nós precisamos saber que recomeço é grande estratégia da misericórdia de Deus para todo ser humano. E nós temos muitas vantagens no recomeço. Quando nós recomeçamos, nós temos a oportunidade de refazer onde erramos. E aí a gente tem maturidade, sabedoria e oportunidade maior de clamar ao Senhor e pedir respostas. Toda vez que recomeçamos, Deus está nos olhando com uma perspectiva saudável e com sua mão sobre as nossas vidas para que possamos fazer algo diferente. Sabe, tem versículos na Bíblia que diz para a gente que o Senhor, Ele quer de nós uma perspectiva maior do que nós possamos imaginar. Aliás, o que a gente pede, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Por quê? Porque o Espírito Santo que está conosco, Ele tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida para que o Senhor Jesus seja exaltado quando nós estamos em Cristo. Nos Salmos,
que eu gosto muito de ler. Teve 3 anos seguidos que eu lia 5 salmos e um provérbio todos os dias. Muitas coisas ficaram dentro do meu coração. E vou falar um salmo aqui, 119, 49, 50. Ele diz assim, o salmista está falando para Deus: lembra-te, Senhor, da tua palavra que deste ao teu servo, pela qual me deste esperança. Porque este é o meu consolo quando estou sofrendo. A tua promessa me dá vida. Quando nós sofremos, Deus está na expectativa que você olhe para Ele e fale: Senhor, eu quero entender onde está a sua misericórdia. Tudo que Deus faz na nossa vida é fazer com que nós cresçamos para que Ele seja exaltado no nosso viver. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mais uma vez eu digo, Deus ama recomeços. Porque Ele é especialista em fazer de erros algo que engrandeça o seu nome. De coisas que nós nem imaginamos, isto é, do nada, Ele fazer algo que engrandeça o seu nome. Saiba que, se você está nas mãos do Senhor, você tem a chance de recomeçar a cada manhã com algo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu quero finalizar aqui contando uma história. Eu acredito que seja uma história, não uma história verdadeira, até porque o autor é desconhecido. Não sei se você já ouviu falar sobre a história da Empurre Sua Vaquinha. Um sábio passava em uma floresta com seu discípulo, avistou uma casa pobre, aos pedaços. Nela moravam um casal com 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando desnutrição. O sábio perguntou ao pai de família: como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. O pai respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos e a outra trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas. E assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou uma vaquinha e ordenou ao seu discípulo: puxe aquela vaquinha até o precipício e empurre-a para o precipício abaixo. Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. Empurrou a vaquinha no precipício. Ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela família. Aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos anos. Alguns anos passaram-se e ele passou novamente pelaquela região. O discípulo lembrou-se daquela família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e teve uma grande surpresa. No lugar da pobre casinha, havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novinho na porta. Avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher, os 3 filhos, todos bonitos, aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tantas mudanças nesses últimos anos, o pai da família respondeu: nós tínhamos uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem a vaquinha, nós tivemos de nos virar e fazer outras coisas que nunca tínhamos feito. Começamos a plantar, criar animais e usar novas cabeças para sobreviver. Daí vimos
que éramos capazes de fazer coisas que nunca havíamos imaginado. Conseguir coisas que achávamos impossíveis, também fizemos, porque nunca havíamos tentado fazer. Sem a vaquinha, nós fomos à luta. Só tínhamos essa alternativa: lutar para vencer. Pense nessa história. Às vezes você está agarrado a alguma coisa que você pensa que é a coisa mais importante da sua vida. E você tem medo de recomeçar. Não tenha medo. Deus pode, numa aflição da sua vida, na perda de algo, transformar a sua vida, como nessa história. Aliás, Deus recomeçou a história naquele grande dia em que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Porque todos os anos a gente começa em janeiro achando assim: agora eu vou fazer alguma coisa. Se você não tem esse pensamento, comece a pensar a partir de hoje. Todo ano Deus nos dá a oportunidade de começar. Isto é, de recomeçar. Porque Deus ama recomeços. Deus ama ser engrandecido por algo que você teve medo de fazer. Não se preocupe se Deus lhe tirar algo. Ele vai fazer com que o que Ele tirou de você seja um start para que você comece um novo projeto de vida. Mas saiba, quando Jesus veio ao mundo, morreu por nós, o mundo todo ficou dividido. Antes de Jesus, depois de Jesus ou de Cristo.